Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Ana e sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este é o áudio destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha, a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Página 44. Subtítulo: Uma casa feita de pensamentos. Áudio de número 5. Existem fortalezas satânicas sobre países e comunidades. Há fortalezas que influenciam igrejas e indivíduos. Onde quer que exista uma fortaleza, ela é um hábito de pensamento induzido demonicamente. Mais precisamente, é uma casa feita de pensamentos que se transformou em habitação da atividade satânica. Um aviso antes da libertação. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Mateus 12, 43 e 44. Embora a natureza do espírito imundo seja por definição espiritual e não física, ele ainda procura uma habitação, uma casa onde possa repousar. Jesus revelou que existe um aspecto da natureza humana que pode hospedar um espírito maligno e prover-lhe algum descanso. Sendo assim, vamos expor a natureza do homem e descobrir em nós esse aspecto que se pode transformar em material de construção para algum espírito alojar-se. Em primeiro lugar, devemos entender que nenhum demônio pode habitar o espírito de um verdadeiro cristão. Pela regeneração, o espírito humano passa a ser lá do Espírito Santo. Na verdade, é porque o Espírito Santo está em nós que temos discernimento das invasões do inimigo. O aspecto da natureza humana mais semelhante em substância e disposição à natureza mal é a vida do pensamento carnal, que é uma faceta da alma ou personalidade do homem. É exclusivamente em nossos pensamentos não crucificados e atitudes não santificadas que os espíritos imundos, mascarando-se como nossos pensamentos e escondendo-se em nossas atitudes, encontram acesso à nossa vida. Jesus continuou: então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 45. Para ter sucesso na batalha espiritual, nossa luta deve ser empreendida de acordo com as Escrituras, pois quando se ignora a necessidade de trazer Cristo à alma liberta, existe o perigo de que o último estado daquele homem seja pior do que o primeiro. 2 de Pedro 2,20. Cristo precisa entrar e ter permissão de construir sua habitação de justiça na mesma área que Satanás uma vez ocupou. Exceto em casos de aflição física, não se deve buscar libertação para ninguém que não esteja desejoso de submeter seus pensamentos a Jesus Cristo. Remova a armadura de Satanás. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Lucas 11, 21 e 22. Antes de ser salvos, éramos possessões seguras de demônios. Satanás era o valente armado que guardava a habitação da nossa alma. No dia da nossa salvação, entretanto, um glorioso alguém valente, o Senhor Jesus Cristo, atacou, venceu Satanás e tirou-lhe a armadura.
Nossa experiência de novo nascimento pode ser diferente no nível natural, mas no reino espiritual uma guerra muito semelhante foi empreendida e vencida para cada um de nós. Se pudéssemos olhar no mundo invisível, observaríamos o Espírito Santo trabalhando com anjos de Deus para destruir a primeira linha de defesa do inimigo e sua armadura. O que era exatamente essa armadura que protegia o diabo e nos escondia da salvação? A armadura em que os demônios confiam consiste em nossos próprios pensamentos, atitudes e opiniões, os quais estão de acordo com o mal. O que Jesus chamou de armadura, o apóstolo Paulo classificou como fortalezas, em 2 Coríntios 10, do 1 ao 4. É importante reconhecer que, ao falar de fortalezas, o apóstolo está se dirigindo à igreja. É tolice presumir que nossa experiência de salvação eliminou todas as ideias e atitudes erradas, as fortalezas que ainda influenciam nossas impressões e comportamentos. Sim, as coisas velhas já passaram, verdadeiramente coisas novas vieram, mas até que estejamos andando na plenitude de Cristo, não devemos supor que o processo de transformação acabou. Mais adiante, nesse capítulo, vamos identificar algumas dessas fortalezas. Por ora, digamos que no plano individual, a base do nosso sucesso permanece na guerra. Vem da entrega ao Senhor, quando Ele nos revela suas fortalezas e da concordância em que Ele as destrua por meio do nosso arrependimento. É importante reconhecer que quando falamos de fortaleza, não estamos falando de pensamentos aleatórios ou pecados ocasionais. Em vez disso, as fortalezas que mais nos afetam são aquelas que estão escondidas em nossos hábitos de pensamento, que não as reconhecemos nem identificamos como mal. Lembre-se, no texto em epígrafe, Jesus revelou que os espíritos imundos procuram descanso. A sensação de descanso que procuram é proporcionada pela harmonia deles com o ambiente. Em outras palavras, quando nossos pensamentos estão de acordo com a incredulidade, o medo ou o pecado habitual, o inimigo encontra descanso. É importante observar que o processo de libertação, com muita frequência, implica um período de conflito e turbulência internos. Isto é bom sinal. Significa que o indivíduo deseja ser livre. Podemos esperar um período em que devemos exercer a nossa autoridade em Cristo quando resistimos ao diabo. 1 de Pedro 5:9. Paulo fala de luta da igreja contra principados e potestades. Haverá um período de luta envolvido no processo de destruição de fortalezas, porque você está rompendo seu acordo com o inimigo, que brigará para permanecer em sua vida. Leve todo o pensamento cativo a Cristo. Embora encontremos conforto em ser cristãos, esse fato não nos faz perfeitos. Há ainda muitas fortalezas em nós, portanto, identifiquemos algumas dessas fortalezas espirituais. É raro o cristão que não seja limitado por pelo menos uma dessas seguintes fortalezas: incredulidade, amor esfriado, medo, orgulho, falta de perdão, luxúria, ganância ou qualquer combinação desses pecados, bem como a possibilidade de muitos outros. Porque nos desculpamos tão prontamente, é difícil discernir as áreas de opressão em nossa vida. Afinal, esses pensamentos, atitudes e percepções são nossos. Justificamos e defendemos nossos pensamentos com a mesma intensidade que justificamos e defendemos a nós mesmos. Como está escrito: como um homem imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Em outras palavras, a essência de quem você é está no seu pensamento. Por conseguinte, para alcançar a libertação,
Precisamos reconhecer sinceramente e confessar nossas necessidades. Precisamos parar de fingir que está tudo bem. Precisamos nos humilhar e procurar ajuda. Na verdade, como mencionado anteriormente, a primeira fortaleza que Deus precisa remover é o orgulho. Pois se o indivíduo não reconhece que precisa de libertação, jamais se livrará das fortalezas. Para reconhecer o que está errado em nós, precisamos perceber qual é o padrão de justiça de Deus. Davi, no auge do êxtase, e Jó, na fossa da miséria, bem como todos nós, entre os dois extremos, temos a mesma velha pergunta: o que é o homem? O autor de Hebreus faz a mesma pergunta, mas responde em seguida sobre a inspiração do Espírito. Vemos Jesus. Hebreus 2:9. Jesus Cristo é para Deus o modelo de homem na nova criação. Efésios 4:23 e 24. Ele não é somente nosso Salvador, é aquele que habita em nós e nos molda à sua imagem, o primogênito de uma família de filhos gloriosos. Hebreus 2:10, Romanos 8:28 e 29. Entendamos também que só Jesus pode ser como Jesus. À medida que nos rendemos a Ele em submissão progressiva, que permanecemos nele e Sua palavra permanece em nós, Ele nos traz vida que não é simplesmente como a dele, mas é a sua própria vida. O próprio Cristo vivendo em nós cumpre o eterno propósito de Deus, que é fazer o homem à sua imagem. É a vinda da presença do Senhor Jesus em nós que torna as armas da nossa guerra potentes, dando autoridade às nossas palavras, enquanto pomos abaixo as fortalezas. Logo, é preciso aprender a olhar objetivamente qualquer pensamento ou atitude que deixe de corresponder à semelhança de Jesus e seus ensinamentos. Esses pensamentos precisam ser capturados e as atitudes erradas crucificadas. Precisamos abrir caminho em nós para a atuação do Senhor. Temos de permitir o aumento do seu governo até que fiquemos tão absorvidos no seu espírito que não somente creiamos nele, mas também creiamos como ele. Até que seu amor, seus pensamentos e desejos fluam em nós. Em consequência, quando procuramos identificar e destruir fortalezas demoníacas, a segunda fortaleza que deverá ser aniquilada é a fortaleza da incredulidade. É esse tipo de pensamento que nos diz que a semelhança de Cristo é impossível, que mantém refém todo o crescimento espiritual. Essa mentira e as correntes que ela coloca em nosso coração devem ser eliminadas de nossa vida. Portanto, pare um pouco, agora, e comece a orar. Deixe o Espírito Santo levantar-se e fluir-se no seu coração. Se você sofre com a fortaleza que ele diz que você nunca será como Cristo, essa fortaleza pode começar a cair agora mesmo. Façamos essa breve oração. Senhor Jesus, eu digo o seu nome, me submeto a ti, declaro, de acordo com a palavra de Deus, que por teu poder, para sujeitar todas as coisas a ti, as armas da minha guerra são poderosas para destruir fortalezas. Arrependo-me de usar a mentira, eu nunca serei como Jesus. Como desculpa para pecar e fazer concessões às minhas convicções. Em nome de Jesus, renuncio à minha velha natureza falha e pecadora, e pela graça de Deus e pelo poder do teu Espírito, destruo a fortaleza da incredulidade que existe em minha mente. Por meio do perfeito sacrifício de Jesus Cristo, sou uma nova criatura. Creio que, de glória em glória, estou sendo continuamente transformado na imagem de Cristo à medida que ando com Deus. E você diz?
Amém. Continuemos. Vença a fortaleza do fracasso. Vamos examinar outras fortalezas que podem estar em sua vida, verificar a origem delas e, mais importante, como as remover. Primeiramente, lembre-se de que fortaleza é uma casa feita de pensamentos. Por isso, com relação a este tipo de guerra, Paulo explicou que nosso sucesso se basearia em levarmos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Como nosso objetivo é permitir o acesso livre do Espírito de Cristo à nossa alma, precisamos capturar nossos pensamentos e torná-los escravos de Cristo. Para lidar com a fortaleza do fracasso, precisamos nos arrepender da nossa maneira de viver. Tenha em mente também que arrependimento significa mudança e não meramente remorso. Nosso modo de pensar precisa mudar. Existem bandos de pensamentos errôneos perambulando em nossa mente, pastando sobre o sempre disponível capim e restolho da incredulidade e do fracasso. Pensamentos como: serei sempre um fracasso, sou mesmo um pecador, ou tentei andar no espírito, mas não consegui, convergem e formam as paredes e o teto e o chão do material de construção da fortaleza do fracasso. Capture o pensamento: sou um fracasso. Arrependa-se dele, pedindo a Deus que lhe perdoe a incredulidade. Permita que sua mente seja renovada pela palavra de Deus, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mesmo que você tenha errado e provavelmente erre no futuro, agora, porque Deus está na sua vida, você pode proclamar com confiança: embora eu tenha sido um fracasso, minha suficiência vem de Deus e não de mim. Sou completamente capaz de fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amarre o pensamento: sou mesmo pecador. Substitua-o por sua profissão de fé, que diz: embora eu tenha sido um pecador, agora sou filho amado do Senhor, e apesar de pecar, de ainda pecar eventualmente, o sangue de Cristo me lava de toda injustiça. 1 João 1:9. Por causa do sangue, o sacrifício de Cristo torna cada um de nós tão puro quanto o próprio Cristo. Você está destroçando uma fortaleza de derrota que uma vez o oprimiu e está começando a substituí-la pela fortaleza divina da fé, que é edificada sobre a palavra de Deus. Com a velha fortaleza exposta e os hábitos de pensamento de derrota caídos por terra, você está destruindo a fortaleza do fracasso em sua vida, à medida que vai sendo renovado no espírito de sua mente pela palavra de Deus. Você começa a andar em poder e paz tremendos. Entrará na fortaleza divina da fé. Estabeleça em suas atitudes que o objetivo e o propósito de sua salvação é você amoldar-se à semelhança de Cristo. Não está escrito: pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. Romanos 8:29. O mesmo Senhor que subjugou o diabo e libertou seu coração na salvação, ainda trabalha para renovar sua mente. Ao mesmo tempo que é verdade que Ele é a nossa terra prometida, também é verdade que nós somos a terra prometida dele. Os gigantes dentro de nosso coração, embora nos tenham resistido e humilhado, não resistirão a Cristo. Ele é o Jesus eterno, o Santo, que não conhece derrota. Uma vez que reconhecemos que a nossa salvação é uma transformação contínua e estamos mudando para uma glória cada vez maior, 2 Coríntios 3:18, até a imagem de Cristo, não devemos nos deixar desanimar pelas fortalezas que descobrimos. Nem reveses eventuais ou momentâneos nos deixarão impotentes. Quando enxergamos nossa necessidade, rejubilamo-nos em saber que é apenas questão de tempo o outro gigante ser removido. Destrua a fortaleza do medo. Outra fortaleza que oprime o homem é o medo.
Sua experiência lhe diz que, se tentar algo novo, principalmente diante de pessoas, você pode embaraçar-se e ser rejeitado. Para lutar contra isso, uma série interna de reações lhe emerge na mente. Você se senta quando deveria seguir em frente, fica quieto quando deveria estar falando. Esse afastamento silencioso, temeroso de você mesmo, transformou-se numa casa feita de pensamentos onde mora um espírito de medo. Deus não o quer na escravidão. Portanto, vamos examinar alguns pensamentos e experiências que podem ter formado a estrutura dessa fortaleza demoníaca. Talvez quando criança você tenha tentado algo novo e a reação de sua família e seus amigos tenha sido de risos. As palavras inesperadas deles foram tão fundo que, recuando de dor, você involuntariamente permaneceu em sua posição recolhida ou afastada. Desde então, você tem se recusado a colocar-se em situações nas quais possa ficar vulnerável à crítica. Você também nem se lembra desses incidentes, mas não parou para lhe recolher até hoje, para se recolher até hoje. Lembre-se, Jesus disse que o Pai nos perdoa assim como nós perdoamos os outros. Por mais injusta que pareça, sua reação àquilo que o feriu foi tão distante do desejo de Deus quanto ações daquele que o feriram. Na mesma medida em que você revela o incidente e perdoa o ofensor, Deus lhe restaurará a alma, para que tenha atitudes equilibradas e saudáveis em relação às pessoas. À medida que você cresce no processo do perdão, cresce em amor. E como as Escrituras dizem, no amor não há medo. O amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4,18. A fortaleza do medo será destruída pela fortaleza do amor. Lembre-se, a vitória começa com o nome de Jesus em nossos lábios, mas não se consuma enquanto a natureza de Jesus não está em nosso coração. Não é suficiente ter sua casa varrida e em ordem. Sua mente deve ser ocupada pela pessoa de Cristo. Se você persistir em render-se a Cristo, Ele removerá a armadura de Satanás de sua mente e lhe mostrará o que você precisa para derrubar essa barreira. Você verá que as armas de sua guerra são poderosas para destruir as fortalezas. Portanto, oremos acerca do capítulo 5, uma casa feita de pensamentos. Pai, em o nome de Jesus, compreendemos a tua palavra e sabemos que o espírito, quando sai do homem, procura um lugar de descanso. E nós não queremos abrigar em nosso espírito atitudes e pensamentos da velha natureza, quando nós ainda estávamos sob o domínio de Satanás. Por isso, pelo poder do nome de Jesus, pedimos que o valente, que é o teu Espírito Santo, Senhor, reine agora sobre nós e remova todas as armaduras de Satanás e despoje o adversário que se oculta, que se esconde por trás dos pensamentos, atitudes ou opiniões que estão permeando toda a nossa vida. Pai, no poder do teu santo nome, pedimos ao Senhor que mais uma vez tome o nosso pensamento e torne ele cativo a Cristo. Todas as atitudes, todas as nossas percepções, que sejam agora no poder do nome de Jesus, entregues e rendidas a Jesus de Nazaré. Nós estamos, Senhor, nos transformando de glória em glória à imagem de Jesus. E por isso declaramos que a essência que está em nós é a de Cristo. Em nome de Jesus. A nossa imagem é o modelo da nova criação, onde Jesus é o homem perfeito. E nós submetemos a nossa alma ao Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nos faça vencer a fortaleza do fracasso e a fortaleza de pecado, de pensamento, de comiseração, de sou um pecador. Nós nos arrependemos agora deste pensamento de fracasso, no nome de Jesus Cristo. Arrependemos de ter dito, Senhor, que somos um fracasso, que somos derrotados, que nós não vamos conseguir andar no Espírito,
que não vamos ter a tua imagem. Nós nos arrependemos agora, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor perdoe o espírito de incredulidade que abriga por trás dessas palavras, em nome de Jesus. Amarramos esse pensamento, sou um pecador. Resistimos agora por meio da tua palavra, que diz que o sangue de Jesus nos lava de toda injustiça. Portanto, somos justificados no teu sangue. E confessamos, Senhor Jesus, que o Senhor abriga em nós para nos auxiliar até a sua vinda, a transformação e a mudança que o Senhor requer de cada um. Também, Pai, destruímos pelo poder do Teu nome a fortaleza do medo. Nós nos arrependemos, Senhor, de ter dado ouvidos a Satanás por incredulidade e termos sido aprisionados por espírito de medo, onde nós nos recolhemos e nos afastamos, ao invés de termos o espírito ousado para, Senhor, poder enfrentar a realidade que desejamos. Pai, nós nos arrependemos do comportamento do medo, de tudo aquilo que nos feriu, de tudo aquilo, Senhor, que nos causou esse dano. Nós agora liberamos perdão para essas pessoas e a todos o quanto fizeram, que sejam agora liberados, no nome de Jesus, cada ofensor, para que Deus do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos restaure a alma e nos faça ter atitudes equilibradas e saudáveis com relação a outras pessoas. Em nome de Jesus de Nazaré, expulsamos o medo da nossa vida e substituímos pela fortaleza do amor. Assim oramos e agradecemos. Amém.